Vídeos feitos por inteligência artificial antes versus agora. Vale ressaltar que esse antes que estamos falando é de 1 ano atrás. Esse vídeo do Will Smith comendo macarrão foi feito por uma inteligência artificial há exato 1 ano atrás. E para contextualizar, eu preciso te falar o que esse avanço representa. E talvez ao final desse vídeo você entenda porque esse assunto tem tirado o sono de muita gente. Viu como era 1 ano atrás? Então se prepara para ver como tá agora. Esse vídeo foi feito por uma inteligência artificial. A mesma criadora do ChatGPT lançou uma IA chamada Sora, que é uma inteligência artificial que faz vídeo a partir de texto. E eu quero que você preste bastante atenção em todos esses vídeos, que no final vai fazer sentido. Mas para que você entenda melhor a relevância disso, a gente precisa voltar em 2022. Mais precisamente em novembro de 2022, que foi quando o ChatGPT foi lançado. Naquela época não existia a inteligência artificial como a gente conhece hoje. Então, quando lançaram o ChatGPT, foi tão mind-blowing, porque aquilo nunca tinha existido antes. Foi uma novidade que furou a bolha da tecnologia e de repente todo mundo conhecia, todo mundo estava usando. As pessoas nas suas profissões, os alunos na sala de aula, realmente foi um assunto que tomou conta do mundo. Então, a inteligência artificial que fazia texto a partir de texto, ou seja, você perguntava alguma coisa em texto e ela te respondia a partir de um texto, era a coisa mais revolucionária que a gente tinha na época. Era muito impressionante você ter ali do seu lado como se fosse um conselheiro, um psicólogo. Na verdade, qualquer coisa que você precisasse, tinha uma IA que podia te responder e te ajudar. Depois foram surgindo várias outras IAs nesse estilo do ChatGPT, que é de texto para texto. Só que não parou por aí. Na verdade, continuou atualizando e continua atualizando até hoje, na verdade, cada vez mais rápido. Depois do texto para texto, a gente teve a inteligência artificial que foi texto para foto. Que, como já dá para imaginar, você coloca um texto e a partir daquele texto ela faz um entendimento que gera uma imagem. Então, além de entender o texto que você tinha falado para ela, como o ChatGPT era capaz de fazer, ela também podia criar uma imagem a partir desse texto. Uma das mais famosas da época foi o DALL-E, que depois avançou para o DALL-E 3. E adivinha só a empresa que é dona do DALL-E. Por coincidência, é a mesma empresa do ChatGPT, a OpenAI. E logo após surgiram várias outras inteligências artificiais que faziam a mesma coisa que o DALL-E fazia, que era criar imagem a partir de texto. Inclusive, outras IAs se tornaram até melhores do que o DALL-E. Mais ou menos em paralelo disso, surgiram as IAs que podiam criar vozes. Seria algo como se fosse texto para voz. Você pode digitar um texto e pedir para que a IA fale com a voz que você escolher. Como também você pode gravar um áudio ou fazer upload de um áudio e pedir para que ela imite aquela voz falando outras coisas. Como você deve imaginar, todas essas IAs que criam fotos e que modificam as vozes abriram uma margem muito grande para fake news. Não só com imagens falsas sendo criadas, mas como vozes sendo falsificadas também para tirar algum proveito disso. Foi usada para fingir sequestro, por exemplo, e para se passar por pessoas que não eram as pessoas. Porque, na verdade, a inteligência artificial ela é uma ferramenta. Então, da mesma forma que a gente pode usar isso para o bem, também dá para usar para o mal. Vai depender do uso, literalmente, que cada ser humano der a ela. Isso porque sozinha ela não consegue fazer nada. É que nem um martelo. O martelo só vai martelar se tiver uma mão segurando com ele e batendo contra um prego, por exemplo. E assim como a gente usa a inteligência artificial para melhorar nossa vida, para aumentar nossa produtividade, para acelerar os nossos processos, também tem gente que usa isso para o mal e é assim pra tudo. Mas continuando, depois a gente teve a inteligência artificial que cria vídeo. E como vocês puderam ver no começo desse vídeo, os primeiros vídeos que elas criavam eram assustadores. Mesmo os melhores prompts, que são os comandos que você dá, criavam os resultados bizarros, medonhos, assustadores. Mas que mesmo assim já tornou muito incrível o fato de você digitar um texto e a partir daquele texto um vídeo era criado. Porque a gente sabia que mesmo na época os resultados não sendo bons, sendo grotescos, como esse do Will Smith comendo macarrão, era só uma questão de tempo para que se desenvolvesse e se tornasse algo incrível. Pois bem, nessa semana a OpenAI, a mesma criadora do ChatGPT, lançou essa nova inteligência artificial que é a Sora. E tudo bem que ela deve ter postado apenas os melhores resultados dos melhores prompts, mas olha que bizarro o nível de realismo que essa inteligência consegue criar. Você pode jurar que todos esses vídeos que você tá vendo são verdadeiros. E
Nossa, por um lado isso é muito incrível. Aqui na Virtuatus a gente é muito otimista com o futuro. E a gente acredita que não é nenhuma questão de otimismo, é uma questão de realismo mesmo. Porque estatisticamente a gente consegue comprovar que hoje já é muito melhor do que era no passado. Mas é muito sinistro como isso tem avançado rápido. E tem colocado muitos empregos em perigo. De repente, programas como o Photoshop e profissões como dubladores tendem a se tornar cada vez mais obsoletos por causa da IA. E ninguém tá imune a isso. Até mesmo na medicina tem tido avanços grandiosos por causa da IA. E agora esse texto para vídeo com esse nível de qualidade, por um lado vai facilitar a vida de muita gente, podendo qualquer pessoa ser um criador de filme, por exemplo. Mas por outro, muitas profissões serão afetadas. A gente tem ficado cada vez mais pensativo sobre isso. Fala aqui nos comentários qual é a sua visão sobre esse futuro com inteligência artificial. Segue a gente aqui no canal do YouTube, lá no perfil do Instagram e até o próximo vídeo.